Bem-vindos à nossa videoaula e o tema de hoje é sobre valores. Vamos discutir um pouquinho sobre os valores. E ninguém melhor para falar um pouquinho para a gente sobre isso do que a Tânia Gonçalves, especialista em filosofia. Bem-vinda, Tânia. Obrigada, Sandra. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e conversar com os nossos colegas da rede. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre valores, que em muitas reuniões de formação, em muitas pautas que nós enviamos, nós tratamos lá de valores, procuramos explicar do que se trata, mas nada como você para explicar um pouquinho melhor para a gente sobre o que são os valores. Eu vou discordar, tá, Sandra? Eu vou discordar porque eu acho que, sim, na verdade, as pessoas talvez não estejam acostumadas a falar sobre valores, né? Mas todos nós temos condições de saber o que nos agrada e o que nos desagrada, né? O que nós queremos fazer, né, da nossa vida e o que nós não queremos fazer da nossa vida, né? Toda discussão, toda reflexão sobre valores, ela traz um pouco a questão de onde nós viemos, né? Então, você tem diferentes sociedades no mundo, né? Diferentes arranjos familiares, e cada família, né? Cada sociedade, cada grupo social, eles compõem, né? Eles se compõem, eles convivem, né? E produzem o quê? Valores, né? Então, todos nós que vivemos, que olhamos e que avaliamos, né? Tanto o que nós fazemos como o que os outros fazem, né? Nós temos que ter um padrão, um parâmetro, né? E esse parâmetro é dado por aqueles valores que nós construímos a partir da nossa família, a partir da nossa convivência social, né? Na verdade, eu estou mais aqui para lembrar as pessoas de como, né, os valores estão tão presentes no cotidiano, o tempo todo na nossa vida, né? É mais um momento para a gente parar e refletir sobre o que nós efetivamente queremos para a nossa vida, o que nós consideramos que é bom, né? Não só para nós, mas como para a sociedade. Existem dois conjuntos de valores que eu acho que vale a pena a gente refletir, né? Que são os valores individuais, né? E que são os valores sociais, né? Para falar um pouco de valores sociais, eu peço a sua ajuda, né? Para a gente lembrar um pouco daqueles documentos, né? Que nós temos. No caso, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que tratam dos valores morais, na verdade, né? Isso, é um conjunto de valores. Um conjunto de né? valores que são mundiais. Isso. Eles não são de um grupo, ou de uma comunidade, ou de um país. Sim. São valores aí elencados como universais. Certo. E esses valores tidos como universais, eles têm a tendência ao quê? A valorizar o quê? A vida, a diversidade, né? Humana, porque são a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente não tem só um tipo de humano, nós temos vários, né? É uma variedade muito grande, né? De comunidades, de pessoas, culturas, né? De culturas. Então, assim, já parte do pressuposto que todos têm direito à vida, e é uma vida boa, né? Uma vida livre, uma vida em que eu possa escolher e conviver com quem eu quiser e escolher os valores, né? Que vão me realizar para uma vida boa. Né? A liberdade, a solidariedade, o respeito. Isso. Né? E tem um documento muito importante, Sandra, inclusive, que deve estar aí na tela, que é o Plano Nacional em Educação e Direitos Humanos. É um plano que já está há algum tempo, né? Desde 2007, estou certa? Isso Vamos ver se eu passei na prova. Não, isso mesmo, 2007. Desde 2007 está aí. Que poucos educadores conhecem. E é um plano muito bom, muito rico, e ele traz alguns valores que são bem interessantes. No próprio texto ele já elenca, né? A questão da solidariedade, né? A responsabilidade individual, social e ambiental, né? Ele já traz. Então, é um documento que, apesar de algum tempo já estar aí, ele é muito atual, porque ele já traz os valores do quê? De uma sociedade
democrática, que é onde nós vivemos. Então, você tem os valores grandes, universais, né, que são os direitos humanos. Aí, quando você vem para o Brasil, você tem um documento que diz assim, ó, nós temos aqui, para viver numa sociedade democrática, alguns valores. Um deles é solidariedade, o respeito à diversidade. A responsabilidade. A responsabilidade. Então, são um outro conjunto de valores que a sociedade brasileira entendeu que são fundamentais, o quê? Para uma vida numa sociedade democrática. E esse documento é legal também, porque ele traz orientações de como se trabalhar com isso na escola, porque ele é um plano educacional. Sim. Tá? Então, eu acho que vale a pena conhecer, discutir, estudar na escola e pensar em incorporar algumas orientações na rotina escolar. Sim, porque na verdade, Sandra, a gente tem muitas, e esse é um parênteses que eu faço, nós temos muitos documentos que são muito interessantes, só que falta o quê? Falta um pouco de, às vezes, de tempo, né? E às vezes de reconhecer que aquele documento é interessante, que a gente vai se debruçar e a gente vai ler. Vamos ver o que tem de importante nesse documento para o bom convívio do cotidiano na escola, porque eu acho que é isso que é fundamental. Todo mundo quer ser feliz, inclusive dentro do ambiente escolar. Principalmente no ambiente escolar, porque é no ambiente escolar que as pessoas aprendem a se socializar de fato. Aprende a conviver com a diversidade, a diversidade sexual, a diversidade cultural, a diversidade religiosa, todas as diversidades. Então, a escola é o espaço mais importante para se aprender sobre valores e sobre a convivência. Né? Então, eu acho que todo documento que possa orientar e nortear o trabalho dos educadores é sempre muito bem-vindo. E nessa questão dos valores, com certeza, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, criado em 2007, como você falou, né? Mas eu gostaria também, Tânia, que a gente pensasse um pouco no papel da escola. Eu acho que já tratamos dos valores, demos dicas de documentos que possam repertoriar os educadores, né, nesse trabalho, mas e o papel da escola? Resgatando um pouquinho aquela história da Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, o que a escola deve fazer para não permitir que as pessoas se transformem em negligentes com relação às maldades e às violências que acontecem no dia a dia? Eu acho que é esse o foco do nosso trabalho, porque nós vemos muitas vezes, né, como você já até citou, pessoas que veem coisas erradas, mas não se posicionam, não julgam, vão passando, vão deixando para lá, e está chegando um ponto que as pessoas não aguentam mais conviver com determinadas situações. Então, para reverter essas situações que estão incomodando muito e para não deixar com que outras situações cheguem no limite e sejam banalizadas, vamos discutir um pouquinho sobre o papel da escola. O que a escola pode fazer? É lógico que eu não tenho a resposta definitiva, mas eu acho que diante de toda a produção da filosofia contemporânea e mesmo dos documentos que nós citamos aqui, eu acho que, infelizmente, nós estamos vivendo um momento onde a rapidez, né, em que as coisas acontecem, inviabilizam o parar para pensar. O parar para pensar, o parar para conversar, o parar para lembrar e o parar para discutir. Né? Eu acho que quando existem eventos que acontecem na nossa vida, como você bem disse, que nós não podemos deixar passar, porque daqui a pouco vai acontecer outro e outro e outro, e esses eventos no seu conjunto que não permite que tenhamos uma vida boa e feliz, eles vão se acumulando, né? E é muito complicado nós deixarmos as coisas se acumular. Então, assim, é importante que a escola, mesmo diante de todas as demandas que chegam cotidianamente na escola, porque aqui eu sou professora, eu sei como é que funciona uma escola. Então, assim, quando você está falando A, olha, você já tem que fazer B.
né? Mas é importante que a escola se permita, né? Não só os professores, mas a equipe gestora e o conjunto dos alunos se permitam parar para pensar certas situações, né? Não dá para parar em todas as situações, mas existem situações que não tem como a escola fechar os olhos, e a escola que eu digo são todos da escola, né? Não só os professores, mas os estudantes e a equipe gestora, porque ela acaba sendo um problema para todos, né? Tem um detalhe que eu acho que é muito importante e que retoma um pouco a questão dos valores, é que muitas vezes as pessoas querem que o seu valor se sobreponha ao valor do outro, né? E eu acho que isso é um problema sério e que só é resolvido quando nós paramos para pensar e para conhecer o outro, né? Porque nós temos valores diferentes que vêm de diferentes famílias, de diferentes localidades e que muitas vezes acabam entrando em atrito, choque, né? em choque. Mas o conflito é natural. Mas o conflito é natural. É E natural, ele é conflito de bem-vindo. ideias, né? Sim. Conflito de interesses. A questão é o consenso, é como isso vai ser resolvido, como esse conflito vai ser resolvido. Então é um parar para pensar, Isso. né? Um parar para pensar, para reconhecer o outro como um sujeito de ideias, como um sujeito de valores, como um sujeito de direitos, né? E não só eu em relação ao aquele com quem eu estou tendo um debate, mas ele também. Então a escola, ela tem que propiciar, né, esses momentos de conversa. E mediar essas situações. Claro. Mediar no sentido de conduzir, de servir como referência, né? Não adianta a gente querer que os alunos conversem civilizadamente se tem pessoas na escola que gritam, né? Então a gente tem olhar para si mesmo, como você falou, cuidar dos próprios valores, mas também enxergar o que é do outro. E nesses momentos, Sandra, para parar para pensar, é parar para pensar mesmo, não só em conjunto, mas também com você, né? Antes de eu começar a falar e estabelecer o que eu acho certo e o que é errado, é parar para pensar, né? Quais são os princípios que guiam a minha vida? Né? Quando nós falamos de valores, nós falamos também nesses princípios, né? Então, um exemplo banal que todo mundo já deve ter escutado em alguma aula de filosofia, né? É proibido matar. Em que situação? É proibido roubar. É proibido, é horrível matar, roubar, mas olhar para essa situação. Porque se eu... E esse exemplo é um exemplo clássico, todo mundo já deve conhecer. Se eu entro numa farmácia e roubo um remédio para salvar uma vida, eu estou cometendo um erro, porque eu estou roubando. Mas qual é o valor maior que está aí? É o valor econômico, de eu pegar um produto sem pagar, ou é o valor de uma vida? Né? No caso do Eichmann, qual é o valor que estava lá, gritando na vida dele? É o valor de ser um funcionário competente e obediente, ou é o valor da vida? Nós temos muitos valores na nossa vida. E nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. E nós queremos, em geral, acertar, e nós, em geral, queremos o bem. Mas chega algum momento que nós temos que sentar, né, parar, conversar com a gente mesmo, e permitir-se também conversar com o outro, porque o outro também ele é digno de ter a palavra, de escutar, que ele vai me ajudar a refletir sobre o que está acontecendo. Porque muitas vezes, num atrito, todo mundo ali tem razão, né? Eu tenho razão e você acha que você tem razão e ele acha que tem razão. Mas cada um está olhando de um ponto, né? Mas todo mundo tem que também parar para pensar, que ponto, de onde eu estou falando e de onde as outras pessoas estão falando, né? É tentar olhar para o outro, porque um dos valores que está também no plano e um dos valores que é muito enaltecido na Declaração dos Direitos Humanos, o que é? É a diversidade. A diversidade, ela exige isso. É o outro que é outro mesmo, ele é diferente, ele tem outros valores. E como é que a gente faz para conviver dentro da diversidade? Por isso que tudo tem que ser discutido. E aí eu trago os espaços de reflexão sobre os problemas da realidade, sobre os problemas do dia a dia. Né? E a escola já tem alguns espaços instituídos.
como, por exemplo, o Grêmio, o Conselho de Escola, o Conselho de Classe. Né? São espaços de participação e também de responsabilização, porque as pessoas vão pensar sobre as questões que são trazidas nessas reuniões, nesses colegiados, mas também elas têm que se responsabilizar na busca das soluções. Não é só apontar o problema, a gente tem que buscar a solução também. Sim. Né? E um outro trabalho que nós já estamos organizando a implementação nas escolas são as assembleias escolares, que começa desde os alunos, né, assembleias de professores e também a assembleia da própria comunidade. Então, são outros espaços que contribuem muito na formação e no desenvolvimento do lado crítico, reflexivo, na formação da autonomia humana, que eu acho que é esse o ponto. Né? Por quê? Porque na heteronomia, as pessoas não podem ficar. Isso é coisa de país autoritário. Né? Nós queremos que os nossos jovens, as nossas crianças, desenvolvam a autonomia. E para chegar na autonomia, elas precisam justamente desses espaços de reflexão e discussão, para não se tornarem os Eichmanns. Sim. Né? Que só repetem frases feitas e que também não têm condições de criticar, porque não pensam, não refletem, não exercem o papel da humanidade, o papel do ser humano. Eles só repetem aquilo que lhes foi dado como incumbência. Né? Então, ele realmente vive no papel da heteronomia, não desenvolveu a autonomia. Da total heteronomia, Total né? heteronomia, ele precisa de um comando sempre, e ele vai obedecer cegamente. E aí, gente, eu entro muito na questão das mídias. Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com as mídias, porque elas ditam normas. Quantos fake news que não existem e que as pessoas acreditam piamente, não refletem, né? Acreditam piamente que aquilo é verdade. Quantas vezes nós vemos situações assim escabrosas sendo colocadas como verdadeiras e na verdade são boatos, desrespeitando as pessoas envolvidas, né? Fugindo lá do que nós chamamos de valores morais, valores humanos, respeito e tudo que é isso que a gente deveria valorizar, não é verdade? Então, tratar muito desses espaços escolares para que se reflita sobre tudo, sobre as questões que incomodam, não só a comunidade, mas também questões pessoais. Eu acho que os adultos da escola, os educadores, eles são referências pessoais dos nossos alunos, não é verdade? E, por fim, eu queria falar das competências socioemocionais. Você quer começar? Olha, das competências socioemocionais, o que eu gostaria de dizer, e eu acho que isso vai ser muito, muito rápido, é que elas têm que ter um espaço, né, os momentos para serem desenvolvidas, né? Não adianta você tem que ser mais expansiva, ou você tem que saber a hora de se manifestar, enfim, todos esses ordenamentos, esses conselhos que têm a intenção de fazer com que o outro melhore, né, eles devem ter um espaço para serem exercitados, né? Então, não adianta falar de competências socioemocionais se não tiver um espaço de uma assembleia, né? Se eu não tiver um espaço onde as pessoas possam manifestar e exercitar. Eu acho assim que o exercício ele é fundamental no caso do desenvolvimento das competências socioemocionais, porque ditar regras, a gente já fez isso durante muitos anos. Não dá certo. E não dá certo. A escola não pode trazer nada pronto. Como que eu quero que você seja mais expansiva? Eu não preciso dizer isso para você. Né? Aliás, isso é uma crítica possível. Se eu estou falando para você ser mais expansiva, é porque você não está de acordo com aquilo que seja esperado. Mas eu posso criar situações para que você vivencie essa expansividade, para que você tenha a oportunidade de se colocar, de falar, de questionar, de criticar, de colocar a sua opinião. E isso está ajudando você a se tornar uma pessoa mais expansiva.
Sim. Tá? E esse é só um exemplo. Podemos falar de vários exemplos de competências socioemocionais e aí a gente vai esbarrar de novo ali. Onde e em que momento nós propiciamos para os estudantes O desenvolvimento dessas habilidades. São nesses espaços de participação, gente. Não tem como não trazer participação e espaços sistemáticos, que não adianta fazer de vez em quando. Tem que estar lá incorporado no projeto político-pedagógico e esses espaços eles têm que ser mensais, têm que ser quinzenais, não importa, de acordo com a necessidade da escola, mas tem que acontecer. Não é esperar o barril estar enchendo, né? Quase estourando para se ter algum momento para lavar a roupa suja ou discutir sobre os problemas cotidianos. Com certeza. Então, eu acho que é esse o recado que nós gostaríamos de dar. Tá? Agradeço muito a sua participação, Tânia. Eu acho que foi muito interessante toda essa experiência, né? Esses conhecimentos que você tem sobre a questão da ética, dos valores, poder compartilhar com a gente. Olha, eu que agradeço, Sandra, por essa oportunidade e eu convido a todos sempre para ler. Tem bastante coisa, tem muitas obras, né, que trazem uma série de questionamentos, né. Não posso falar isso, mas eu sou uma fã, né, da filosofia e a escola recebe muitos materiais, muitos livros, e é sempre a leitura, e é sempre aquele parar para pensar, mais do que esperar um especialista dizer alguma coisa, ou a secretária. É interessante que nós comecemos a cavar, até para discordar da Tânia, discordar da Sandra, Claro. Olha, eu li tal coisa, eu achei... Assim, nós temos que propiciar momentos de discussão, né? De parar, de refletir, de pensar. E nós temos muitas obras muito boas de filosofia, principalmente, que trata de questões sobre ética, sobre valores. Não só na biblioteca do aluno, mas também na biblioteca do professor. Né? Eu sei que tem muitas coisas interessantíssimas. O importante é exercitar. É exercitar. Né? Agradeço muito, Tânia. Obrigada. Agradeço a atenção de todos. Tenham um ótimo dia e obrigada. Até a próxima videoaula.